Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19. Leiamos de forma alternada. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Leprosos. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Todos. E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A igreja pode assentar-se. O ser humano, ele tem 2 pecados capitais que evocam na nossa humanidade sentimentos muito parecidos. O primeiro pecado que evoca em nós um sentimento muito parecido com o outro é o da traição. Quando você descobre que foi traído, e em qualquer escala de relacionamento, pode ser conjugal, pode ser de trabalho, pode ser amizade, pode ser em termos acadêmicos, você estava bolando uma tese, uma monografia, um TCC, e de repente aquele tema lhe foi surrupiado e foi apresentado antes, e todo mundo vai achar que você colou. Traição é um sentimento que nenhum de nós gosta. E aquele que gostar, não tenha dúvida, é classificado como louco. O segundo sentimento que nós detestamos é o da rejeição. Nós crescemos ouvindo aquelas palavras até muito fortes dos pais, né? Você é especial, tem ninguém igual a você. Mentira, todo mundo é igual, criança é criança, acorda, levanta, senta, não aprende, tira nota baixa, mas você é especial, não existe ninguém melhor que você, você tem um propósito único nessa vida. A gente vai criando o filho como se fosse o Neo do Matrix. Só ele é alguma coisa, os outros não são nada. Até que a vida mostra para ele que ele é um Zé qualquer igual a todo mundo. Mas nós somos criados de uma tal forma que nós temos a sensação de que todos devem nos amar. E se você descobre que alguém não te ama, aquela pessoa que não te ama, ela assume um protagonismo na sua mente que é como se aniquilasse as dezenas de milhares de pessoas que te amam. Você fica pensando, mas por que fulano não me ama? O que eu fiz para fulano? Por que fulano me detesta? Por que fulano não gosta de mim? O que eu fiz? Aí você começa a tentar armar situações onde você possa demonstrar amor à pessoa. Só que se você reparar bem, só piora. Porque se a pessoa de alguma forma já antagoniza você, é porque ela escolheu não gostar de você. Então não tem nada que você faça que fará a pessoa gostar de você, porque ela escolheu não gostar. Se você chegar para ela com $1 milhão e der na mão, ela vai dizer, sabe o quê? Eu vou até aceitar, mas eu sei que ele vai jogar na minha cara no futuro. Aí. Traição e rejeição. Há ainda um terceiro, que ele vem na sequência, não tão poderoso quanto os sentimentos de traição e rejeição, mas é um outro sentimento fortíssimo, que é o da ingratidão.
Já aconteceu de você fazer muita coisa por alguém e no final a pessoa, não é que ela não lembra que tu fez, mas ela te trata como alguém que sequer tivesse feito qualquer coisa boa para ela? Já aconteceu? Não, gente? Já aconteceu com você, de você separar tempo, separar dinheiro, separar pessoas, montar equipes, tal, para ajudar, para manutenção do bem-estar de fulano, beltrano, e passa um tempo, pelo motivo mais estapafúrdio, banal, pueril, pífio, essa pessoa diz para você que ela não te deve nada e, pelo contrário, é você que está devendo. Já aconteceu? Vou dar uma receitinha de bolo de ministério pastoral, tá? Duas receitinhas de bolo. Como que pastores lidam com isso? Pastor, quando não é preletor, pregador, quando o telefone dele é público para todos, quando ele visita, quando ele é gente, quando ele é ser humano, não é um popstar. O pastor, quando ele é pastor, todo mundo tem acesso a ele, tem acesso ao telefone dele. Então, coisa que muitas vezes as pessoas solicitam coisas ao pastor. Exemplo, se eu tenho indicação de uma ótica, isso aqui eu até gostei, vou fazer o comercial. Você tem a indicação de uma ótica, que eu estou sem óculos, eu preciso fazer um óculos. Aí você vai e indica. E quando eu, Anderson, indico, para mim morreu ali na indicação. Eu não vou perguntar assim, é para a senhora? É para você? É para o garoto? Não. Preciso de um chaveiro, está aqui um chaveiro. Agora, é para arrombar o meu carro? Não sei. Mas não vou perguntar. Então, a primeira receita de bolo é você se ater àquilo apenas que lhe é consultado. E esquece o resto. Segunda receita de bolo com relação à ingratidão. Exerça a liberdade de esquecer tudo de bom que você fez às pessoas. Esqueça. Esqueça. Tem gente que é tão maluca, tem gente que é tão paranoica, tem gente que é tão psicótica, tem gente que é tão narcisista, que ela escreve dossiês acerca de pessoas. Em 12 de julho de 97, eu dei 2 sacos de cimento para Beltrano. Em 4 de agosto de 2002, eu dei almoço e janta para o filho de... Como se isso fosse... E fica com esse dossiê. Como se isso fosse um atestado de dívida do outro. Minha sugestão a você, que é o que eu procuro fazer, e somente com a graça de Deus eu consigo, esqueça tudo de bom que você fez pelos outros. Porque se você esquecer tudo de bom que você faz pelos outros, e uma pessoa te pedir uma ajuda, você vai ajudar porque é seu, é da sua índole ajudar. Você não vai ajudar porque, afinal de contas, você está anotando e depois você vai querer o retroativo. Está dando para entender? Se é para ser bom, seja bom, porque bom é o certo a ser. Não vale a pena ser bom para montar dossiês acerca da vida de outrem. Cuidado com a rejeição. A pessoa pode rejeitar você. E isso é um problema dela. Ela escolheu lhe rejeitar. Qual o motivo? Pouco importa, meu amigo. Se for uma coisa que é um mal entendido, se essa pessoa tiver caráter, ela vai sentar frente a frente. Para perguntar assim, vem cá, aconteceu tal coisa, eu entendi isso, esse foi meu ponto de vista, como é que você enxerga tal coisa? Aí nessa hora o assunto flui da forma que tiver de fluir, mas resolve. Mas quando o indivíduo te rejeita e não tem caráter, ele escolheu rejeitar você, segue em frente. Para com essa coisa de você achar que todo mundo tem que te amar, tem que... meu Deus, você é unanimidade. Ninguém é unanimidade de nada. Tua mãe pode ser unanimidade para você, que hoje é falecida ou está velhinha.
Mas quando ela era criança ou adulta, ou na meia-idade, pergunta para o marido, para os tios, para os sobrinhos se ela era unanimidade. Eles vão te responder. Por quê? Porque ninguém é unanimidade de nada. Mas nós queremos ser unanimidade na vida do outro. Vai arrumar nada. Traição. Se a pessoa lhe traiu, esqueça. Aconteceu? Deixa para lá, vamos nessa. Mas você vai fazer alguma coisa? Vou seguir em frente. Simples. E com traição você tem que tomar um cuidado. 2 cuidados. Primeiro, o cuidado de seguir em frente. Uma traição não pode parar você. Independente se quem perdeu foi você ou foi a pessoa, você é você, você segue em frente. Mas você também tem que tomar o cuidado na traição de não achar, de achar que aquela pessoa que disse a você que alguém falou algo acerca de ti, porque esta pessoa estava lá. Obrigado. Alô? Porque esta pessoa estava lá e viu, a sua preocupação não é nem com o traidor. Isso é da vida. Você nasce e alguém já te trai. A grande questão é a seguinte: fulano, você ouviu isso? Ouvi. E por que ciclano ficou tão à vontade de falar mal de mim na tua frente? Por quê? Marcílio, Francisco, Juleir, nós fomos, Paulo, nós somos de uma época que o verdadeiro amigo chegava na voadora, não é verdade? Hoje, a amizade é aquele que cagueta quem falou mal de você, mas ele próprio estava na rinha também te esculachando. Traição, rejeição e ingratidão. 3 sentimentos terríveis. E a palavra do Senhor vai tratar de um deles. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de onde? E da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos leprosos? Então Jesus entrou na aldeia. Assim que ele entrou na aldeia, ele foi no hospital, ele foi no local onde ficavam os leprosos e os chamou? Foi isso que aconteceu? Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro, foram até ele, quantos leprosos? Que ficaram de longe. Por que eles ficaram de longe, gente? Por quê? Porque eram leprosos. E Jesus era um mestre da lei. Ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Você imagina 10 homens gritando isso: Jesus, mestre, compadece-te de nós, mestre Jesus, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram como? Jesus disse: eu quero, fiquem curados. Ele falou isso? Não. Você está vendo como é que Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, com quem Ele quer, porque Ele é Senhor e Ele faz? Às vezes nós pedimos: Senhor, liberta teu comando de culto. Esquece isso. Quando Deus quer fazer, Deus vai e faz.
E a palavra do Senhor ainda diz: ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles foram purificados por quê, gente? Eles foram purificados por quê? Vou repetir. Ao vê-los, verso 14, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos... Aconteceu que, vírgula, indo eles, vírgula, foram purificados. Pergunta: eles foram purificados por quê? Porque obedeceram. Simplesmente obedeceram. Eles não foram purificados na frente de Jesus e por isso foram. Eles não foram purificados no processo de convencimento a Jesus. Não. Eles foram purificados no caminho. Não lembra, quase que ipsis literis, a história de Naamã? São 7 mergulhos. E deu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando foi no sexto, falou: olha que coisa ridícula que eu estou fazendo aqui, interessante. Mas eis que chega o 7º. E no 7º mergulho, ele é o quê? Curado. Esses aqui, Jesus diz: vão até o caminho, vão até o sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Primeira lição que esse texto nos traz nessa manhã é o seguinte: aquilo que Jesus falar conosco, obedeça. Você já reparou como o crente se torna especialista em barganhar com Deus? Deus, se for da tua vontade, eu até vou, mas para eu ir, fulano tem... Deus, se for da tua vontade, o IP vai ter que nascer hoje amarelo. Não barganha com Deus, filho. Deus mandou, obedece. Porque quando nós obedecemos, diz a palavra, indo eles, foram purificados. Um dos 10, versículo 15, vendo que fora o quê? Curado, voltou, dando glória a Deus em segunda característica de quando recebemos uma bênção vinda de Deus. A primeira, nós obedecemos. Ao obedecermos, Deus age. A segunda, nós reconhecemos o que Deus fez, vendo que fora curado. E quando nós reconhecemos o que Deus fez, o que nós fazemos? Nós glorificamos a Deus. Glorificar a Deus é tarefa fundamental do cristão. Nos nossos dias, lamentavelmente, as coisas não são mais assim. Aliás, honestamente, não vou nem lamentar, porque a vida é mutatis mutandis, então não há espaço para lamento. Mas fato é, as festas infantis, antigamente, tinha sempre um pastor, um presbítero para fazer uma oração, uma reza, um padre. Porque a família entendia que isso aproximava a criança do religioso. E era assim em todas as etapas da vida. Quando o indivíduo se formava, a igreja tinha prazer em colocar uma nota no boletim dizendo que fulano formou-se. Fulano mandava cópia do diploma para o conselho da igreja. Convidava a todos. Hoje é difícil porque formatura tem lugar limitado, né? Mas antigamente convidava-se toda a igreja para a formatura, porque era uma vitória de todos. Deus em alta voz, porque o indivíduo, vendo o que Deus fez nele, ele dava glória a Deus em alta voz. Mas nos nossos dias, devido à nossa impessoalidade, à nossa agenda gigantesca de compromissos que mais nos drenam do que nos abençoam, honestamente, qual foi a última vez que você pensou em algo que pudesse edificar a tua casa?
Não, entenda, não é a reforma do closet. Não. Isso é um culto à roupa que você não usa e que no futuro Jesus lhe cobrará. Mas não é a reforma do closet. Tá? E Jesus cobra, tá? Tive fome, me deste de... Tive sede, me deste de... Estava nu e me... Aí você vai dizer, mas eu nunca te vi assim. E ele vai responder o quê? Aquela mendiga da esquina que era azureta, que vocês não davam nada? Pois é, eu era ela. O que a gente vai fazer? Quantos quilos de confissão de fé tu vai jogar para Jesus para ver se empata isso aí? Tem não, né, amigo? A palavra do Senhor diz, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Quais são os seus planos e projetos para edificar sua casa, edificar sua família? Pastor, gostaria de fazer um estudo bíblico dentro da minha casa. Eu gostaria de aproximar mais meu marido ou minha esposa das pessoas da igreja. Então eu queria que a cada 2 meses fosse feita uma reunião de oração na minha casa. É aniversário do meu filho, eu queria que alguém da igreja fosse lá orar por ele. Queria estreitar laços para ele crescer, sabendo que as gratidões se estendem a Deus através da comunidade. Quais foram os últimos sonhos e projetos que você fez para abençoar a sua casa, meu irmão? Você já reparou que é quase zero? A palavra do Senhor ainda diz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de quem? E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. E o que ele fez? Ele obedeceu. Ele reconheceu que foi curado. Ele glorificou a Deus. Ele assumiu um papel de humildade. Ele prostrou-se com a cara no pó, com a cara na terra, aos pés de Jesus. E o que ele faz? Já que o Senhor curou a mim, tem minha tia. Se o Senhor é bom, se o Senhor é Deus, o Senhor fez isso por nós 10, por que o Senhor não faz pelo mundo inteiro? Aliás, diga-se de passagem, Jesus, por que tanta fome no mundo se o Senhor pode resolver com um estalar de dedos? Jesus tem uns assuntos do Antigo Testamento que eu não consigo entender, não. O senhor pode explicar para mim um instantinho, já que o senhor está aqui, está com essa abertura? Gente, tem cristão, aliás, crente, que acha que quando morrer e chegar à eternidade, ele vai ter uma listinha de coisas que ele vai perguntar. Que ele quer esclarecimento. Eu já estou salvo, não preciso mais disso. Mas vem cá, no dilúvio, você vê a mentalidade do homem pecador, querendo interpretar o que é ter um corpo purificado diante do próprio Deus numa coisa chamada eternidade, como se Deus ele fosse obrigado a ter uma listinha de satisfação de tudo que ele fez ao longo dos séculos, dos milhares de anos, que os crentes têm dúvida. Esse não quis tirar suas dúvidas, não quis pedir a Deus para acompanhá-lo, não pediu recursos, não. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe nessa hora, meu irmão e minha irmã. Devemos exercer um papel importantíssimo, que é o papel da gratidão. Gratidão o tempo todo, gratidão o tempo inteiro, gratidão para tudo. Quanto mais jovem você for, comece a ser grato. Há aqueles que só começam a demonstrar gratidão quando idosos, que já começam a ter que pedir alguém para ajudar a atravessar uma rua, a sentar num vaso sanitário. Então tem que ser um voinho, gente boa, grato. Mas se você for
novo e na sua juventude você for grato, como isso abençoará o seu coração, os seus relacionamentos? Gratidão o tempo inteiro. Você se lembra? Há uns 20 anos atrás, que você precisava comprar uma geladeira, um fogão, não tinha recursos, mas de alguma forma uma porta se abriu e você comprou esse teco-teco que durou um longo tempo ou está até hoje. Se lembra disso? Já aconteceu com você? Na época você agradeceu a Deus? Sim ou não? E hoje? 12 de outubro de 2025. Passou? Percebe como que nós somos seletivos na nossa gratidão? Nós só agradecemos o fato passado. Passou, passou. Se lembra quando sua mãe, com sacrifício, deixou de comprar brinquedo que era feito de pano, de espiga de milho, e conseguiu no sacrifício comprar para você na cidade uma bonequinha de plástico? Lembra da revolução que foi isso? Quando você que morava no campo, era mulher, nas suas regras, tinha que utilizar às vezes restos de espigas de milho, aquelas coisas que capeiam a espiga de milho, e de repente alguém chegou para você da cidade com uma inovação, lhe trouxe absorventes higiênicos. Se lembra o quanto você agradeceu a Deus? E hoje que você é doutora, que você tem mestrado, doutorado, é bilíngue, e hoje que você é a bambambam, é a rainha da cocada preta, você glorifica a Deus por isso? Ou passou? Passou, não passou? É porque nós somos humanos. Nós não agradecemos o marido que a gente casou. Dependendo do que o filho que fizer, a gente chega à conclusão que criou mal, mas não agradece. Dependendo do emprego que a gente tem, a gente amaldiçoa o emprego, mas não agradece. Dependendo da igreja, a gente carrega esse fardo, mas não agradece a igreja, corpo de Cristo. A gente vai alimentando isso. Uma falta de gratidão gigantesca. E isso se mede nos nossos comportamentos. Essa semana, conversando com um conhecido, perguntou-me do meu pai. Falei, que novidade alguém perguntar do meu pai? Meu pai está bem, estive com ele essa semana. Ah, que bom. Seu pai me deu uma grande lição. Aí, bateu em você também? Não, ele me deu uma grande lição. Seu pai estava de serviço como diácono, entregando boletins na igreja que vocês sempre fizeram parte. E eu percebia, isso era o vigia, que as pessoas pegavam o boletim sem cumprimentá-lo. Só aí já me subiu a ira. A gente é mais educada, né? Pessoa mais educada. É crente, diz que é crente, tem uma falta de educação gigantesca. Prossiga. Então, e as pessoas não cumprimentavam ele. Aí tinha uma mendiga, lá na Praça Tiradentes, que ela estava vindo aos poucos empurrando um carrinho, e chegou perto dele e perguntou se ele podia dar aquele papelzinho para ela. E seu pai saiu, foi na chuva, entregou o papel. E ela pediu para ele abaixar, e ele abaixou, ela falou no ouvido dele e foi embora. E seu pai voltou chorando. Falei, cara, isso é um mundo alternativo. Meu pai chorar? Isso é uma outra realidade. Mas o que aconteceu nesse devaneio? E ele disse, seu pai voltou chorando, dizendo o seguinte, meu plantão, que começou às 5 da tarde, na verdade, ele começou agora, 9h10 da noite. Porque foi a única pessoa que, ao pegar um boletim, me agradeceu e passou a mão no meu rosto, dizendo muito obrigado. Membros que não tratam bem seus diáconos é uma vergonha.
membros que não dão bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer pessoa, mas um oficial diácono que se levanta para servir é vergonhoso, é vexatório, é uma atitude anti-marco civilizatório, é anti-urbanidade. Mas nós somos assim. Nós achamos que as pessoas têm a obrigação de nos ajudar e têm que nos ajudar, mas às vezes sequer nos ajudamos. Certa vez o indivíduo, ao procurar, me perguntou: estou necessitado e preciso de ajuda, e essa ajuda que eu preciso é urgente. Falei: perfeito, faremos de tudo para lhe ajudar, mas eu preciso de ajuda agora. Falei: você quer dinheiro? Também. Você quer roupa? Também. O que mais você quer? Você quer casa? Também. Se vocês ficarem durante a semana aqui na porta, na grade da igreja, a cada 10 minutos tu vai receber gente assim, tá? Eu preciso disso tudo. Falei: perfeito. Então olha só, processos na justiça, nome completo, RG, seu número de processos na justiça, quantas vezes você já puxou cana, o código da tua tornozeleira eletrônica, bota tudo aqui, que a gente vai levantar e à luz do que tiver aqui, a gente vai te ajudar. Não, mas eu nunca fiz nada disso. Pois é, meu amigo, se você não se ajuda, eu não tenho obrigação de te ajudar, meu amigo. Não vai te faltar comida, não vai te faltar água. Agora, penduricalho, vai à luta. Nós precisamos nos ajudar. Você tem se ajudado ultimamente? Ou você está empurrando com a barriga até a próxima crise? O que acontece, né? A gente vai empurrando com a barriga até ter um rachão. Aí teve um rachão, aí aconteceu o que tinha que acontecer. Aí o crente ainda sai assim, ó: Deus sabe de todas as coisas. Como se o fato de Deus ser onisciente implica que o que tu fez está certo. Você está se ajudando? Está indo em um psicólogo, psiquiatra, terapeuta, analista? Está se ajudando? Está fazendo seus exames médicos direitinho? Observou, no caso das mulheres em período de climatério ou menopausa, observou suas taxas de estradiol, observou uma coisa importantíssima, a tireoide, verificou nódulos na tireoide. Você está se ajudando? Ou você está se tornando uma bomba humana de tanta tensão, porque na verdade o corpo está padecendo, e isso influencia a sua forma de enxergar as coisas? Você está se ajudando, homem? Checou suas taxas de testosterona, está batendo lá 800, 900, mas pastor, a medicina hoje diz que são 600. Tá bom, que seja. A medicina de hoje diz que são 600, mas os homens hoje, sabe qual é a média? 280. E como disse o nosso querido doutor Felipe na palestra para o PH, pessoas acham que um homem com excesso de testosterona fica nervoso, agitado, que ele está cheio de testosterona. Doutor Felipe provou o contrário. Um homem, quando está nos seus níveis normais ou supra de testosterona, ele está muito bem, porque ele está regulado, ele está com o eixo dele normalizado, ele está tranquilo. É por isso que você não vê lutadores do UFC caindo na mão na rua toda hora, porque ele sabe que ele está tranquilo, está tudo beleza. Agora, quem normalmente fica irritado é o homem que está desregulado hormonalmente. Você está se cuidando, meu irmão e minha irmã? Você está cuidando da sua saúde? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe perguntou: não eram dura quem voltasse? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te
e vai. Por quê? É curioso, né? Olha que coisa linda. Todos foram curados. Mas esse aqui, ele foi o quê? Esse aqui foi salvo. Curados, qualquer um de nós pode ser curado, independente da religião. Salvos, só por ordem de Jesus de Nazaré. Amém, igreja?